Olá, meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional, musicoterapeuta especialista e hoje eu quero falar com vocês sobre a inclusão que tanto é dita, mas que na prática é um pouco diferente daquilo que a gente almeja. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu postei um vídeo na semana passada lá nos stories falando sobre uma situação assim nunca passada, nem por mim e nem pela equipe da qual eu faço parte, a equipe terapêutica. Nunca passamos por um momento desse onde nós fomos tão mal interpretadas e onde o modo de comunicação com o paciente e a forma como a gente tem de incluí-lo no meio social, onde a sociedade é incluída por seres falantes e que se comunicam através de fala, não foi bem-vinda, foi recusada. E diante disso eu estava pensando até hoje, né? Na verdade, depois de uma semana praticamente de reunião de equipe que nós tivemos com essa escola, que foi bastante tensa, intensa e que enquanto profissional me gerou algumas inquietações a mais daquilo que eu já carrego como princípio naquilo do meu trabalho e aquilo que eu venho agregando aí ao longo dos meus anos de experiência e trabalho com crianças com necessidades complexas de comunicação, que são as crianças conhecidas como as não verbais, que não têm fala e que precisam aí de um material de apoio, de suporte para conseguir se comunicar. Primeira coisa, como princípio que eu carrego do meu trabalho é que nós, enquanto pessoas, nós somos os protetores daquelas pessoas que não têm como se defender. Então, assim, as crianças elas não têm como se defender sozinhas e as crianças que têm qualquer tipo de deficiência ou transtorno menos ainda, num sentido de que o processo de construção de defesa está mais deficitário ainda do que outras crianças. Então eu queria convidar você para assistir esse vídeo de uma forma que você se encarregue também dessa necessidade e dessa forma também de você defender outros que não têm condição de se defender sozinho. E quem precisa defender essas pessoas? Todos nós que temos possibilidade de comunicação e que de alguma forma temos alguma autoridade sobre algum assunto, temos domínio de alguma coisa na sociedade. Você que fala, você que estuda, você que é uma pessoa que corre atrás e que trabalha, você é responsável pela defesa dessas crianças. Então eu queria falar agora sobre inclusão num sentido de trazer essa responsabilidade para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de social, de brincar, de estudar, de cuidar dessas pessoas que não têm a fala, que não têm a comunicação que diria assim mais adequada e mais normal dentro daquilo que a gente considera num âmbito assim de comunicação legível no caso, né? E algo que me chama a atenção é que muitas escolas estão interessadas sim no processo de inclusão, estão correndo atrás sim de capacitação dos professores e de empregar pessoas para que sejam realmente assistentes ali de crianças portadoras de necessidades especiais ou complexas de comunicação e que estão interessados em produzir materiais adaptados e que querem produzir qualidade de ensino tanto para as crianças consideradas típicas como as crianças atípicas. Agora, a gente também se depara com outro tipo de realidade. Realidade onde escolas tentam colocar um sistema de inclusão meia-boca e não têm abertura para qualquer possibilidade de comunicação a fim de que a criança assistida, a criança em questão, seja beneficiada com todo esse processo de inclusão, que não é somente dever da escola, é dever de toda a sociedade envolvida, em especial da família. Então, os professores, quando estão na sala de aula, eles não têm só um aluno para lidar, eles têm 25, 30, 35 crianças para dar conta de toda essa tarefa. Então, o professor
não vai dar conta de fazer tudo. Ele precisa sim de alguma pessoa que vá dar assistência, que vá dar suporte, que vá ajudar, que vá auxiliar nesse processo de adaptação de material e de suporte técnico, de suporte às vezes a mais daquilo que ele tem de conhecimento. E é aí que eu quero chegar. A equipe da qual eu faço parte hoje, as pessoas são todas as pessoas são, tem o curso avançado do POD, que é um método robusto de comunicação, que eu já mostrei para vocês aí em outro vídeo, e que foi a grande questão aí da última reunião, que teve um fightzinho aí de não inclusão desse material dentro da escola, que é um material de comunicação que a criança em questão utiliza, a família utiliza, ou todos os terapeutas utilizam e a escola se recusou a utilizar dentro de sala de aula. Eu não sei como é que eles fazem a comunicação. De repente, eles não fazem uso de comunicação, porque é impossível você conversar com uma criança através de uma imagem que de repente vai virar alguma coisa e não é nada, e a criança não consegue expressar sua opinião. É impossível. Então, assim, dá pra você perceber que eu estou um pouco assim, exaltada nesse sentido, porque a gente tem sim que defender essas crianças que não têm condição de se defender sozinho. E aí eu quero chamar a responsabilidade também, não só para os profissionais da saúde, que têm condição de falar tecnicamente, de dar suporte para a escola sim, de dar um apoio a mais assim, explicando como é que funciona a questão da sensibilização às vezes que a criança tem, ou da hipersensibilidade, ou de que condutas tomar quando a criança faz isso ou aquilo, e também de uma questão de que os pais não podem ficar quietos diante disso tudo. Os pais precisam sim exigir que a escola, que o governo, que a prefeitura crie meios para que os professores sejam capacitados, mas não somente os professores, mas que mais pessoas sejam redes de apoio para esses professores, para que sim, o trabalho aconteça com efetividade. Então, pais e mães responsáveis pelas crianças, vocês precisam fazer barulho, vocês precisam fazer o som de que sua criança precisa de ajuda, de que a coisa não está andando como deveria. Vocês são aqueles poderosos para que isso aconteça. Nós, enquanto profissionais da saúde, nós vamos só até determinado ponto. Depois disso, a gente não consegue literalmente fazer mais nada. Então, por favor, se você está vendo que algo não está caminhando bem, procure ajuda, procure um profissional que vai te orientar, procure de repente um advogado, veja as leis que são direitos do seu filho, quais são os direitos e deveres da escola, quais são os direitos e deveres daquele lugar ou esse lugar. Então, queria deixar aqui meu recadinho com muito zelo, com muito cuidado e que você possa se sentir aí encorajado, encorajada a lutar por aquilo que é necessário para que a gente seja agente de transformação onde nós estamos, para que os outros que não têm possibilidade, possam ser favorecidos e possam ter cada vez mais possibilidade para se comunicar, para se expressar e para fazer parte dessa sociedade onde a gente vive hoje, tá bom? Espero aí ter encorajado. Um beijo pra vocês. Fui!